quero te agradecer, Pai, por ter me trazido aqui, a minha família, cada irmão que está aqui presente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com amor e a paz de Cristo, amém? Quero pedir aos irmãos, se puderem, abrir sua Bíblia, aí no livro de João, capítulo 14. Livro de João, capítulo 14, e o versículo é o versículo 15. João, capítulo 14, versículo 15. Amém? O livro de João é fácil porque ele é o quarto livro, né, do Novo Testamento, como a gente fala. E o versículo é o versículo 15, capítulo 14, versículo 15. Amém? Olha, a tradução provavelmente da Bíblia que eu tenho, ela vai ser diferente da de vocês. Então, como eu sou um, vocês são mais, eu quero pedir que vocês pronunciem e eu vou acompanhar esse versículo. É somente o versículo 15, tá? Não é outro, somente o versículo 15. Amém? Amém. Então vamos lá, quem inicia? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vamos repetir? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Glória a Deus, podeis assentar, meus irmãos. Olha, essa fala aí, ela é específica de Jesus, tá? Tem alguém querendo entrar? A gente pode receber ele? Sim. Então vamos dizer, seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Muito bem, essa ilustração para a nossa noite de hoje é para mostrar que todos os dias, quando você abre os olhos, Jesus vem lhe visitar. Mas ele só vai entrar na sua vida se você fizer o que você fez aqui agora, permitir que ele entre. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vendestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, este é um dos cantos, geralmente são 3, que todos os dias, quando eu chego aqui a Beiraí, que eu trabalho em Tocantinópolis,
E aí 6 horas da manhã eu estou lá na beira-rio vendo os peixes pulando, entendeu? E para mim é uma grande satisfação cantar, porque eu sei o que é que está me esperando lá do outro lado, não é fácil. Então eu prefiro cantar e oferecer para o Deus que me resgatou, que me trouxe a vida. E ali eu peço a Ele a presença dEle, que eu possa me acompanhar. Porque cada um de nós, quando vai para o trabalho, né, ou quando está no lar, você tem dificuldades. A vida, ela é feita assim, mesmo que a gente não queira, que a gente não goste, mas a vida é dessa forma. Jesus passou por as dificuldades que nós passamos, e Ele tinha que tirar horas, orar. Agora não me pergunte se Ele cantava, que eu ainda não vi, né? Mas talvez Ele cantou, né? Porque não fez, né? Mas o versículo que a gente leu juntos, ele diz assim, Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. É uma missão clara para nós, não existe uma missão diferente. E essa missão, ela tem que ser cumprida à risca, porque anterior a mim, aqui no púlpito, alguém cantou e falou que a gente tem que ser santo para a gente chegar no céu. Não podemos chegar santo pela metade, temos que ser santo pelo inteiro. E a missão maior não é você carregar algo imenso. O que eu vejo constantemente como ser humano, como pai, entendeu? Como funcionário, como servidor do Estado, é exatamente você suportar palavras, suportar desafios e sempre buscar em Jesus a sua força. Esse é o exercício de um dos mandamentos, porque na verdade eles são 2. Jesus, ele foi bem claro conosco. Ele disse que primeiro nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E o culto hoje é um culto de missão. Culto de missão não é somente para o pastor, que é missionário, o presbítero, o diácono, o obreiro. Não. Todos nós temos uma missão aqui. Deus nos mandou a essa terra com uma missão. E a missão é que o reino dele seja propagado. Mas de que maneira? Sair gritando na rua, Deus chegou? Não, tem várias maneiras. Várias maneiras de você propagar o reino de Deus, pelas suas atitudes. Tem pessoas que elas nunca vieram aqui ao púlpito, nunca leram a Bíblia, mas elas divulgam a palavra de Deus com a forma dela agir, dela ser. E aí você tem os relacionamentos com as pessoas. Esse culto não é um culto de orientação psicológica, viu? É um culto de relação entre você, Deus e o seu irmão. Quando eu digo irmão, estou me referindo a ambos os sexos, tá? Então Deus, ele espera isso de você. E espera que você faça o exercício do perdão. Não existe missionário carregando ódio. Missionário, ele tem que carregar amor dentro do seu coração. Então, se você tem alguém na sua vida que você teve um relacionamento com dificuldade, que ainda não limpou seu coração, meu convite especial para você, trazido pelo meu Pai, que é Jesus, que é seu Pai: perdoe enquanto você está respirando e falando. Porque depois que você silenciar, não adianta mais, terminou o seu momento. A presença de Deus estará em você se você fizer o exercício do perdão. Não podemos carregar dentro da nossa vida lixo. O que é lixo? Alguém disse uma palavra grosseira com você, e aí você fica só martelando aquilo ali. Eu estou na igreja, mas estou martelando. E por que está falando assim para nós que estamos na igreja? Porque os problemas que Jesus vivenciou foi ao lado dele. De um lado tinha alguém que ia trair ele, do outro tinha alguém que ele amava, mas tinha ciúme do mais novo. Então eles se separaram. Tinha mais 2 que eram muito ferozes, toda coisa eles queriam avançar, resolver logo de qualquer jeito. E Jesus se deparou com esses problemas. Talvez seja o seu problema como pai, talvez seja o seu problema como mãe, talvez seja o seu problema como chefe de uma sessão. É esses os problemas que nós vivenciamos. E ali está a nossa missão. Imagine você, suponha que você, em determinado momento, onde foi colocado você numa sala e tem 3 pessoas. E uma dessas pessoas, ela é evangélica, ela olha para você e diz: você é um mascarado, tira essa máscara, você é um mentiroso. O que é que você faria se você não é nada daquilo?
Você vai odiar? Você vai entrar em atrito com ele? Pois eu dou uma sugestão. Diga bem isso para eles: Jesus me conhece. E faça silêncio. Se você conseguir exercitar essa atitude, você já começou sua missão dos 10 mandamentos, que na verdade são 2. É sua relação com Deus e a sua relação com o seu irmão. A grande missão que o ser humano evangélico, crente, enfrenta hoje é exatamente essa, e ele não consegue se perceber. Não é questão de droga, né? O problema está em nossos relacionamentos. Porque Deus nos deu um poder. E que poder é esse? O poder de curar, de expulsar demônio. Como é que você vai expulsar um demônio se você carrega esses problemas? O demônio vai olhar para você e você é um mentiroso, tu está com problema nem com o vizinho, rapaz. Ele vai te desmascarar. Como é que tu vai operar um milagre pedindo a cura de alguém se tu carrega um problema com um irmão teu? O Espírito Santo, ele só vai entrar na tua porta, na tua, na minha, na nossa, se nós primeiro pegar a vassoura, limpar toda a sujeira, botar dentro do saco de lixo, pegar esse lixo, abrir a porta e vai embora, lixo. Aí sim, quando ele bater na porta, aí você pode entrar, Espírito Santo. Eu agora estou preparado. Porque isso é perdão. Perdão é você se limpar. É você tirar tudo aquilo que está dentro. Mas toda vez que você tem uma dificuldade, aí tu vai, aquele problema, então tu não se libertou dele. Tem que se libertar. Nós estamos numa caminhada, numa missão. E essa missão, ela só vai ser concluída quando Jesus lhe chamar. Eu não sei que dia que ele vai me chamar. Se alguém sabe, parabéns. Eu não sei o dia que ele vai me chamar. Então, como eu não sei, e Jesus ainda fala claro, né? Virá como um ladrão, que ninguém sabe a hora, né? O momento, se é de dia, se é de noite. Para alguns são de dias, hoje mesmo já foi levado 2. Outros são de noite, de repente tem um acidente, ele vai embora. Porque para tudo a gente tem que encontrar uma justificativa. Mas nunca nós usamos a palavra certa. Deus te chamou porque terminou o teu tempo. Como é que se justifica uma pessoa levar 5 tiros no peito e não morrer? E outro levar uma pancada na cabeça, cai e morre? Porque chegou o momento. Deus lhe chama. Cada um de nós tem um tempo determinado. E Ele vai lhe chamar. Então é preciso que nós façamos essa limpeza dentro de nós. E a missão nossa, ela não se restringe somente a vir aqui cantar, ler a palavra, trazer uma palavra. Quando você faz bem na sua casa, você faz um bom alimento para o seu esposo, o esposo organiza a casa da sua esposa, o filho obedece o pai, segue as regras do pai, da mãe, ali você está servindo a Deus. Você serve a Deus com coisas que você não percebe, respeitando o outro, entendendo que o outro, ele tem que escolher a vida dele. É um desejo meu, é um desejo teu de escolher o que tu vai fazer. Porém, nós temos um compromisso de nos encontrarmos com Jesus. Porque Jesus, ele disse claro, tudo foi me entregue em minhas mãos. É Jesus que fala, não é eu. Ele que deixa claro. Ele diz que o Pai entregou tudo nas mãos dele. E ninguém, quando ele diz ninguém, nem Sarafim, nem São José, nem Santa Maria, nem ninguém vai falar com Deus se antes não falar com Ele. E essa relação é muito forte. Como é que eu vou falar com meu pai se eu estou com um problema com meu irmão? Meu pai me conhece. Quem é o pai, quem é a mãe que não conhece o seu filho? Ainda há pouco eu ouvi aqui uma mãe cantando e dizendo a relação dela com o seu filho. Antes eu ouvi também uma mãe declarando felicidade por ver seu filho vivo, que alguém tinha ajudado. Então o pai conhece seu filho, a mãe conhece seu filho. Se você chegou aqui na igreja e você tem um hábito, e provavelmente todos têm, né? Somos crentes, somos evangélicos, aí você se ajoelha e começa a falar com Deus. Antes de você falar, Ele já sabe até onde é que tu vai se ajoelhar. Já sabe tudo. Deus sabe tudo. Ora, se uma pessoa sabe tudo da minha vida,
Por que que eu não desconfio e começo a resolver os problemas que eu sei e que eu acho que Deus sabe? E que eu acho que Deus não sabendo, tu não sabe. Mas tu não sabe, e um dia tu vai estar comigo de frente com Deus e teu irmão disser, era assim que tu pensava de mim, né? Porque nós vamos se encontrar e nós vamos ver os nossos defeitos. Nós vamos todos se encontrar. E veremos os nossos defeitos e Deus vai nos olhar e perceber. E tem um detalhe, Jesus é muito claro. Aqueles que não estiverem de acordo com Ele, Ele vai dizer, afasta-te de mim. Não é isso que a gente quer ouvir enquanto igreja. Não é isso que a gente quer ouvir de Jesus, enquanto todos os sábados, domingo, quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, os dias que a gente vem à igreja, buscando Jesus. O que a gente quer ouvir de Jesus é o seguinte: vem, filho, aqui está preparado para ti. Desde o princípio eu preparei para ti. É isso que nós queremos ouvir. Então, se é isso que nós queremos ouvir, temos que exercitar a partir de agora, porque amanhã é segunda-feira, eu não estarei aqui, mas Jesus vai estar na tua vida. Amanhã você tem um compromisso com Deus, porque Deus vai te cobrar, porque Ele me trouxe aqui hoje para te dizer isso para ti e para mim. Eu mandei alguém naquela igreja, naquela congregação de Epicentro, eu escolhi a irmã Eusalete para chamar o irmão José Carlos, pedi para o pastor chamar o irmão José Carlos e dizer para ti que tu tem que resolver os teus problemas. Não venha dizer que não foi avisado, porque tu foi avisado. E em tom alto, porque ele falou alto, tu ouviu vários cantos, ouviu ele cantando que devemos ser gratos, então você não tem desculpa. Jesus me trouxe aqui, meu irmão, foi para dizer a verdade para o pequeno rebanho que está na minha frente, e aqui inclua a mim. E por que eu digo isso em relação ao peixe lá no começo da minha fala? Eu tinha 2 dias, não, era 3 dias que eu tinha casado. E eu vinha de Tocantinópolis para Porto Franco. E nessa época, o rio era diferente do que agora. O porto era no Porto do Valdemar. Eu acho que a maioria do pessoal que conhece o Porto do Valdemar, lá embaixo, também. E o barco que me trazia era o filho do Valdemar. Era um barco azul. E minha esposa estava sentada do meu lado, meu tio Wagner, minha mãe. E quando a gente estava chegando perto do porto, aquele peixe, o barco parou e aquele peixe ele saltou da água e pulou e ficou no meu colo. E eu fiquei olhando para aquele peixe. O rapaz do barco disse, agora eu estou com ele, ele já se entregou. Eu olhei para o peixe, agradeci a Deus e disse, muito obrigado por você ter me recepcionado, viu? Agora volte, vai continuar nadando. A relação nossa com que Deus nos avisa, gente, não pode ser despercebida. Deus me ama como ama a mim, e Ele lhe dá sinais, Ele lhe transmite mensagem para você. Não se faça de tonto, não se faça de despercebido. Jesus ele está te avisando todos os dias para você, lhe dando dica. Ainda há pouco a senhora falou do livramento do filhinho dela, a irmã Zalete falou do livramento, inclusive ela disse que Deus me usou. E olha só, porque vocês não ouviram a história toda, está aqui alguém que eu falo que aconteceu. Eu estava no entroncamento com um carro, esse carro está aí fora, e já era tardezinha, 6 para 7 horas, escurecendo, e aquele rapaz sentado esperando uma encomenda, e eu fui olhar para ele e disse assim, você vai descer? E olha só a pergunta que eu fiz, você vai descer? Aí eu disse assim, vou, mas eu não tenho dinheiro para me pagar. Eu disse, não, eu vou descer, vamos entrar. Aí ele entrou dentro do carro. Quando ele entrou dentro do carro, eu disse assim, você mora onde? Sou filho de Deus Alex. Não, eu acho que eu me lembro de você. Quando a gente chegou, ele queria ficar ali perto da Eletrosat. Isso é à noite, no escuridão. Eu disse, não, você não vai ficar não. Eu vou lhe deixar na casa da sua mãe. Agora não me pergunte por que eu falei isso, eu não sei. Eu não sei por que eu falei isso. Eu só sei que eu disse para ele que eu ia deixar na casa da mãe dele. Quando nós viramos aqui, que contornamos aqui perto da rodoviária, ele insistiu de novo, porque ele disse que provavelmente viria na zona e a zona ficava na rodoviária.
disse: não, eu vou lhe deixar na casa da sua mãe. Chegou na frente da casa da mãe dele, eu deixei e fui para casa. Essa foi uma das coisas que Deus faz contigo, faz comigo, sem você perceber. Existem milhares de anjos que estão à sua disposição. Porque quando você aceita Jesus, Jesus tem um compromisso contigo e comigo. Qual é? Te colocar no caminho certo. Ele passa a ser teu mestre, meu mestre. E quem foi professor, ou se não foi, se foi estudante, sabe que tem horas que estudante ele erra no caminho. Aconteceu com Pedro. Pedro errou o caminho. Como foi que ele errou? Na hora X, Jesus já sabia que ele ia dizer. E Jesus traz Pedro de novo para o caminho. Ele traz tu, ele traz eu, ele traz qualquer um que aceitou ele como filho, como pai, como mestre, e ele vai te colocando no caminho. Quando tu sai, ele pega você pelo braço e traz. Só não podemos esquecer um detalhe: o teu tempo, o meu tempo, tu não sabe, somente o Pai sabe. Então tem que ter cuidado para você não ser reprovado, nem eu ser reprovado. Por isso que Jesus pede: orem uns pelos outros. Vou repetir para não entender. Orem uns pelos outros. Então, quando você estiver na congregação ou em casa, não seja egoísta. Ore pelos seus irmãos. Peça a Deus para Ele abençoar o teu irmão. Quando você pede para Deus abençoar seu irmão, sua irmã, você não está pedindo para o seu irmão, você está pedindo para você mesmo. Todo pai, toda mãe que vê que seu filho se preocupa com o irmãozinho, o pai e a mãe também começam a aumentar o seu amor. Ele está vendo? O meu filho, a minha filha, ela se preocupa com o irmão. E o amor de Deus aumenta. Toda vez que você estende bênção sobre alguém, aquela bênção ela volta para quem? Para você. Não é isso que o livro de Gálatas fala? O que você plantar, você vai colher. Mas tem gente que planta o quê? Limão e quer chupar laranja. Não é verdade? Tem uns que quer plantar desgraça e quer colher felicidade. Plante coisas boas. Não espere a hora da colheita. A colheita será dada na hora que Jesus vê que você precisa. Na hora que Jesus vê que você precisa, o que você plantou, Ele entrega para você. E por que Ele entrega? Porque Ele é justo. Porque Ele tem a verdade. Porque Ele é o caminho. Porque Ele é a felicidade. Porque Ele é o bom de tudo que nós temos. Não existe bondade em nós. A bondade que tem em nós não é nossa. É esse amor de Deus através do Espírito Santo que se planta dentro de nós e a gente exerce. Quem é de nós que não já amou outra pessoa e dedicou a ela aquele amor, como mãe, como pai, como filho, ou então pegou alguém adotivo para criar e dedicou aquele amor? O que você espera de quem você dedica o amor? Que Ele lhe dê amor também. Então Deus espera colher algo de nós. Essa noite que nós estamos aqui é um aviso. Eu vou repetir. Essa noite que nós estamos aqui é um aviso de Deus para nossas vidas. É um grande aviso. Eu tenho uma vizinha, o nome dela chama-se de Jesus. Ela é casada com Manuel Mota. E eles iam fazer uma viagem. E eles iam para Brasília. E ela foi e disse para mim: Zé Carlos, tu acredita o tanto que Deus é bom? O ônibus ele ia passar em cima da ponte. Aí o homem parou e disse: não, vamos ficar aqui, vamos almoçar. Quando a gente estava almoçando, nós ouvimos o povo correndo e gritando: a ponte acabou de cair. O meu vizinho é o pastor Marcos. Ele ia passar na ponte. Aí eu disse que tem uma coisa nele, ele parou. Aí ele foi para o restaurante almoçar. Quando ele estava almoçando, ele soube que a ponte caiu. Então a fala do irmão José Carlos dizendo para você e para mim também
que Deus guarda-nos, Ele nos prepara, Ele vê que precisa de um tempinho para os filhos dele, é porque é verdade. Quando Jesus estava ali preso, que puxaram a espada para defender ele, ele disse: não precisa, eu tenho mais de 10 legiões de anjos preparados para me defender, mas eu não quero. Eu estou dando a minha vida por amor por nós. Então, se ajoelhar, agradecer a Jesus, ou nesse templo aqui, ou na sua casa, ou no seu serviço, é uma questão de justiça por aquele que deu a própria vida para estar lá perto do Pai, orando e pedindo a Deus por nós. É uma questão de justiça. A pessoa que não reconhece Jesus, por já saber o nome dele, conhecer a história dele, você está tirando dele a justiça que é dele. Nós não temos um minuto de vida capaz de aumentar, se não for dada pela ordem de Deus. Eu quero aqui lembrar, entendeu? Até eu notei, espero não ter esquecido, o nome do homem, poucas pessoas falam na palavra de Deus. É Bezalel. Alguém já ouviu falar desse homem? Bezalel. É estranho, né? Então esse homem, ele, se você depois tiver curiosidade, né, você dê uma olhada lá no Êxodo, capítulo 31, do 1 ao 6. Dificilmente você vai ouvir falar um pregador ou uma pregação falando, né? E esse homem, ele recebeu a presença do Espírito de Deus. Deus precisava fazer, olha só, observe. Deus precisava fazer o tabernáculo, a arca da aliança, preparar tudo para que ele pudesse habitar lá. E ele escolheu esse homem e deu dons para ele. E onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar a um ponto crucial na nossa vida. Cada um de nós tem um dom especial dado por Deus. Deus não mandou nós aqui de mala vazia, de mente vazia. Cada um de nós tem um dom. Alguém tem um dom para cantar, alguém tem um dom para cozinhar, alguém tem um dom para escrever, alguém tem um dom para falar, alguém tem um dom para construir, alguém tem um dom para ser serralheiro. Cada um de nós tem um dom. A pergunta maior que devemos fazer é o seguinte: que momento é que nós agradecemos a Deus por esse dom? Será se nós fazemos as nossas coisas e batemos no peito e dizemos: eu fiz, eu consegui? Esse dom não é nosso. Aquela música que se canta, que somos um vaso e que Deus desmancha, faz do jeito que Ele quer, não é simplesmente uma música, é uma verdade, é um instrumento. E nós precisamos receber esse mesmo dom que esse homem recebeu, porque os desafios que nós temos vai exigir algo que alguém vai pedir aqui na igreja, vai pedir lá na rua. Você vai se deparar, não sei se você já se deparou, mas a partir de amanhã você vai se deparar com alguém que vai bater na sua porta e vai dizer assim: meu irmão está passando muito mal. Eu queria que você é evangélica? Você é evangélico? Eu queria pedir para você ir lá, colocar a sua mão e orar por ele. Por quê? Porque as pessoas, meus irmãos, que não são crentes, não são evangélicas, elas acreditam piamente que você tem esses dons, mesmo você não dando nem bola para isso. Eles acreditam, e por ele acreditar é porque Jesus te chamou, e por Jesus te chamar, ele quer que você exerça esse dom. Não chegue lá fingindo que eu falei daquilo. Eu estou dando conta de sarar aquela ferida. Você dá conta. Você dá conta. Você é um instrumento de Deus. Você tem uma missão: curar, expulsar demônios, trazer a palavra de Deus, fazer com que as pessoas vejam em ti a presença do Deus vivo. Você está me entendendo? E tem um detalhe: os filhos que você tem, você é espelho dele. Se você for um espelho ruim, ele vai dizer que tem um espelho ruim. Se você for um espelho bom, ele vai dizer que você é um espelho bom.
E onde você chegar, faça o máximo possível. E se não der, como diz uma instrutora minha, faça o impossível. E mostre que Deus está na sua vida. Vou repetir para quem não entendeu. Faça o possível e o impossível para que as pessoas vejam que Deus esteja na sua vida. Nem que seja no seu silêncio. Eliseu só andava para lá e para cá. E aquela senhora muito rica, com o esposo dela, ela disse: esse homem aí, ele tem a presença de Deus. E pediu para ele entrar. Quem carrega a presença de Deus, onde ele vai passando, vai tendo transformações. E você não precisa se preocupar. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus serão as primeiras a dizer: tem algo estranho acontecendo aqui. Esse homem chegou aqui, a escola caiu, está sendo construído. Esse homem chegou aqui, essa casa não tinha alimento, agora começou a chegar. Essa mulher chegou aqui, ninguém se dava bem, todo mundo está se dando bem. Por que eu estou falando isso? O nome do homem é José. José foi para uma casa que nada dava certo. E as coisas começaram a dar tudo certo. Potifar começou a entender que tinha algo errado ali e que estava dando certo. Era o José. José mandado para uma prisão, todo mundo desorganizado. Poucos dias estava tudo limpinho, todo mundo se organizando. O que é que tinha em José? A presença de Deus. Você montou um comércio aí, algo para vender. Ninguém consegue vender. Se tu tiver com a presença de Deus, o negócio todo mundo só quer comprar a tua. E ainda diz mais: rapaz, tu tem a presença de Deus, viu? Tem algo estranho. Porque toda coisa que tu compra aqui eu gosto e vendo de novo. Se você for um taxista, que é uma profissão que está difícil, tenha certeza que se você tiver a presença de Deus, todo mundo vai querer saber do teu telefone para ligar para ti. Então seja a presença de Deus, porque Deus está esperando. Você já pensou, você mandar um trabalhador para sua roça, e aí ele chega lá, pega a enxada, bota no canto, vai se deitar e dormir? O que é que o dono da roça vai pensar? Eu estou falando para pessoas que conhecem a roça, viu? Ou então, serralheiro, o dono da serralharia, muito rico, montou a serralharia e mandou os funcionários lá saudar. Aí manda eles para lá e chega e fala: o quê? Bota o capacete no rosto e vão dormir. O que é que o dono da serralharia vai pensar? Pois é. É assim que Jesus fez de nós. Jesus nos mandou aqui e está esperando que nós dê resultado. Jesus não mandou nós aqui simplesmente para se reunir na congregação, Getsemane de todo domingo, ouvir a palavra e aí sai a porta, não, tudo bem, domingo que vem tem mais, entendeu? Não. Jesus, ele lhe avisa, vai lhe avisando e aí vai diminuindo. Sabe aquele negócio chamando 12, 13, de repente 15, é tu. Pode vir, você não dá mais para trabalhar. Mandei, você não trabalhou? É assim que vai acontecer conosco. E acontece todos os dias. De que maneira eu não sei. Então o convite hoje, meus irmãos, para finalizar, é o seguinte: a nossa missão é nós dar resultado para Deus. O primeiro resultado que Deus escolheu foi através dos seus anjos, que fizeram uma escolha: não seguir o mentiroso. E um deles eu menciono aqui, o nome dele chama-se Gabriel e Miguel, que são dois. Eles optaram ficar do lado da verdade e expulsaram os que traziam a mentira. Que mentira é essa? Que Deus não precisava ser adorado, que Deus era o manipulador. Agora chegou a tua vez e a minha vez de fazer escolha. Ou tu e eu, nós escolhemos Deus, ou nós vamos fazer parte do mesmo grupo que já está condenado. Deu para entender, meus irmãos? Eu espero que tenha entendido. Porque essa guerra, ela continua. E se amanhã não for o fim dos nossos dias, continua com os nossos filhos, os nossos netos. E nós temos que mostrar para eles, para esses filhos que nós temos, não importa a idade dele, que nós estamos numa batalha. Isso aqui não é um paraíso. Isso aqui não é um paraíso. Isso aqui é um mundo de guerra. E que a gente não consegue ver com esses olhos.
Mas quem tem os olhos espirituais, como tinha Elias e Eliseu, eles viam as guerras espirituais. Os demônios estão aí fora, em batalha, chamando teus filhos, minhas filhas, chamando um de nós dentro de casa para fazer parte do inferno que eles amam. Nós estamos numa batalha. E quem vai para uma guerra não pode fingir que está em descanso, em paraíso. Quem está numa guerra sempre está com sua arma preparada. Eu vou repetir. Quem está em guerra sempre está com sua arma preparada. Esses dias eu tive que remontar minha vida, entendeu? A minha vida teve que ser reestruturada. Eu tive que voltar a me ajoelhar e clamar a Deus sério, mas de verdade. E por quê? Todas as vezes, meus irmãos, que você entra em atrito com o dono dos demônios, ele vai lhe perseguir. Essas palavras não são minhas, essas palavras de Jesus. Todas as vezes que você, meu irmão e minha irmã, se sentir perseguido dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, onde você for, existe um motivo. Você está servindo a alguém que está lhe incomodando o outro. Quando você passa a servir a Deus de forma fiel e sincera, pode se preparar, porque as batalhas não serão fáceis. E por isso é que Deus diz, através de Jesus ele fala: ame a Deus acima de tudo, acima do teu marido, acima da tua esposa, acima dos teus filhos. Por quê? Porque Deus sabe que nós todos somos falhos. Por isso é que tem que amar Ele primeiro. Aí depois nós vamos amar os irmãos. Deus sabe. Muitas vezes você, como esposo, vai ter que orar pelo marido para que ele não caia em tentação. Muitas vezes o esposo vai ter que orar pela esposa para que ela não caia em tentação. Muitas vezes o pai e a mãe vai orar pelos filhos para que os filhos não caiam em tentação. E tem vezes que os filhos oram pelos pais e choram, porque não era o pai que ele queria que fizesse aquilo, né, mãe? Tá bom? E quero aqui agradecer imensamente ao meu Deus, ao nosso Deus, que nos deu a vida pela oportunidade que Ele me trouxe aqui. Entendeu? É a segunda vez que eu venho aqui na Getsêmani, entendeu? E eu repito, eu agradeço a Deus. Mas eu não vim só com essa finalidade de trazer a palavra. Eu tenho outra finalidade, entendeu? Eu quero perguntar para alguém aqui nessa igreja, se tem alguém que está esperando algo da parte de Deus que está difícil de ser resolvido. Se tiver, eu peço que fique de pé, pelo amor de Deus. Se você tiver algo que você está esperando, entendeu? E que você acha impossível para a sua vida, fique de pé. Quero pedir o pastor, pastor, Judá, você tem um óleo aqui, não tem?